Então, passando aqui, para a gente falar um pouquinho aí do que aconteceu um pouquinho na DIT, né? Eu participei de um painel e nesse painel um monte de gente fez um monte de perguntas e pelo tempo não consegui responder. E aí estou tendo essa oportunidade aqui agora da gente falar um pouquinho das perguntas, né? E te falar, devagar um pouquinho sobre esses temas. Então, uma das perguntas, né, da ADIT 2024 que me foi feita foi: Marco, na sua opinião, qual o motivo que leva o número baixo de distrato das vendas digitais em comparação com as vendas presenciais? Bom, são vários os motivos que fazem o digital ter uma venda um pouco mais de consistência. Mas vamos entender, antes da gente falar disso, por que leva uma pessoa a cancelar qualquer produto, né? Seja uma prestação de serviço. Vamos dar um exemplo: o cara faz Smart Fit. Quais são os motivos que deixam o cara cancelar a academia? Pode ser que o cara agora mudou o estilo de vida, ele era um cara que malhava, agora começou a beber demais, tem ressaca e não faz mais sentido. E aí assim o produto já não interessa o preço da academia. Como ele não vai, ele não tem uso, então né, esse é um motivo. O cara pode ter, ainda focado na Smart Fit, ele pode ter sofrido alguma lesão, e aí ele vai passar muito tempo sem utilizar ele de novo, né? Na não utilização do produto. Alguma coisa que estava escrito no site, né, da Smart Fit que ele não encontrou, ou seja, uma discordância contratual, né, isso pode um pouco levar. Foi para a praia que tentou, quer malhar só para ficar sarado pro verão, aí ele acha que já passou do verão, ele não precisa mais disso. Então, tem vários motivos que fazem uma pessoa cancelar. Mas veja que a grande maioria, no caso que eu usei Smart Fit, nós estamos falando de não usar. Agora vamos lá. E não murcha piedade? Por que cancela muito o contrato normal? Às vezes o metro quadrado é muito alto, e aí o cliente faz ali aquela conta ali, né, multiplica o valor da fração pela quantidade de fração que tem e fala: pô, vou pagar, o cara está ganhando 3 milhões de reais no apartamento, né? Esse é um motivo. Às vezes ele chega em casa, lê o contrato só, né? E aí chega lá, ele não concorda com uma cláusula. Talvez também ele faz todo uma análise lá, encontra todos tudo ruim ali no contrato, ele fala: melhor cancelar. Às vezes estava emocionado demais na hora da venda, e aí chegou em casa, viu que não era aquilo que ele queria. Aí tem as dificuldades financeiras que o cara pode passar, né? Então tem N fatores. A diferença disso tudo é que no digital ele pode ter tudo isso. Porém, alguns pontos não tem como ele alegar. Por exemplo, a venda do digital ela vai demorar mais ou menos de 3 a 7 dias ali, mais ou menos, para executar o cara. Nesse processo, o cliente pode pedir um contrato para ler com antecedência, o cliente pode mandar um amigo lá na obra para ver se a obra está funcionando. Ele, se o produto estiver pronto, for um produto já construído, ele pode olhar nas redes sociais se tem reclamação, né? Ele pode até se hospedar, alguns dizem, ele pode pegar o carro e ir no lugar. Então ele tem um poder de analisar melhor o produto que ele está comprando, então não tem como ele justificar nem para ele mesmo porque que ele vai cancelar, né? Então, ele sabe o preço, sabe as condições, ele pode pesquisar até sobre a empresa, se a empresa é picareta, se o sócio tem algum problema na justiça, ele pode ir no cartório verificar. Então você tem uma condição e um tempo de análise muito maior do que um cara numa sala de vendas. Então, basicamente é isso. Então, e também, por ser uma venda consultiva, ele pode a todo momento perguntar para o vendedor sobre mais informações, né? Então, é mais ou menos por isso. A segunda pergunta, né, também que me foi feita, um assunto delicado nessa pergunta é o cancelamento. Essa pergunta, quando ela chegou para mim, ela foi a segunda pergunta de fato que chegou para mim no telefone. Eu, em respeito ao colega que estava do lado, eu não falei muito, né? Porque eu acho que é deselegante, mas aqui eu posso fazer ela um pouquinho melhor, responder ela. Um assunto delicado nesse mercado é o cancelamento no outro painel. Foi dito que existe um projeto com zero cancelamento, o que qualquer pessoa razoavelmente consciente do mercado não acredita. Qual o índice aceitável atualmente? Então é o seguinte, de fato, eu não participei desse painel, né, que foi falado que o cancelamento era de 0%. É, e se eu tivesse escutado, eu não acredito, não existe nenhum produto que não tenha desinteresse. Então, o cancelamento ele faz parte do negócio, ele é assim, todo projeto cancela e o desse
e quem falou deve estar enganado, né? Então, ou não tem, ou ele não começou o processo, ou também, às vezes, o projeto dele é tão novo que não deu tempo de cancelar ainda o produto. Mas todos os produtos vão cancelar, é normal que cancela, e é assim que funciona. Qual que é o índice de cancelamento aceitável? Para mim, nenhum índice é aceitável. Né? A gente tem sempre que buscar o zero, mas é tendência a zero, e não que vai ser zero. Mas assim, um índice de cancelamento assim que não é tão, não dói, né? Eu acho que é de 25 a 35%, eu acho que é razoável. A próxima pergunta é: fala-se sobre as vendas do digital. Quais estratégias você indicaria para melhoria de conversão? Você sabe que existem pessoas, né, existem projetos que fazem, por exemplo, home office no atendimento. E existem projetos que levam o profissional para a sala de vendas, para o local do empreendimento, né, faz ou dentro da empresa. Eu, sinceramente, ainda não cheguei na conclusão qual é o melhor, porque eu já vi os dois funcionando tão bem e já vi os dois funcionando tão mal. Claro que o home office é mais barato para a empresa, né, não tem que alugar e tal. Então, essa análise eu acho que é importante serem feitas e serem medidas. Estratégias boas, às vezes você pode utilizar os leads mais quentes, né? Como aquecer os leads, né? Eu acho que passa sempre tendo um bom copyright, um cara que sabe fazer as copies. Também um bom designer ali que faz o criativo com qualidade, né? A estratégia, por exemplo, de captar um leads em bons momentos. Importante que se você vai fazer venda digital, é importante que você tenha um material muito rico de imagens, né? Não adianta, você tem que ter mais imagens para você poder trabalhar. Então, isso é uma coisa que é muito importante para as estratégias de vendas online. Antes de eu continuar, né, queria pedir aí que esse vídeo chegue nos colegas que não puderam estar na DIT, né, e para outros incorporadores aí, porque de fato, ou outros profissionais que trabalham no ramo, né, que a ideia era essa, a ideia que eu pensei foi passar para as pessoas a perguntas que eu não consegui responder ou que eu não consegui passar para outras pessoas responderem, tá? Então essa é a ideia. Então, se puder compartilhar aí com as demais pessoas, eu agradeceria muito. E aquela dúvida que queiram, nos comentários mesmo, vocês podem colocar aí que eu tento responder. Ou quem tiver alguma divergência no que eu mencionei, também fica bem à vontade, tá? Para entrar aqui e a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, continuando aí, né, com a série de perguntas que foram feitas e que não foi respondidas. Marco, qual o custo total, em média, do comercial? Venda, marketing, estrutura pessoal, prestador de serviços e afins, em percentual nesses projetos. Bom, então vamos lá, né? Claro, tudo é muito variável, vamos pensar um pouquinho mais de média, né? A média normal de um custo de comercialização de multipropriedade e timeshare é em torno de 20%. Há quem faça 16%, mas acho que é muita restrição. Mas eu posso planejar. 50% desses 20% são comissões. 10% normalmente. Há projetos que tentam fazer em 6, 5. É puxado, tá? É bem puxado. Tem o custo da consultoria, da comercializadora. Tem também o custo de brinde, representa de 1% a 2% desse custo do VGV, tá? Tem as intercambiadoras, que normalmente de 2 a 3%. Tem aluguéis de salas de vendas, normalmente mais 1%. Brinde de 1 a 2%. Ok? Então, 20% aí eu acho que é a forma de você responder essa pergunta. Ok, meu irmão? A próxima pergunta: já aconteceu de vocês saírem de algum projeto e depois serem recontratados? Já, já aconteceu sim. No nosso caso da New Time, por 2 vezes, tá? Eu vou até citar.
A gente estava no Quinta Santa Bárbara, que é lá de Pirinópolis, interior de Goiás, próximo a Brasília ali. E a gente até era sócio na incorporação, no caso, mas a gente saiu do processo, né, do processo de vendas. E depois de um ano e meio, por razão que eu nem sei, se a gente foi chamado novamente, né, para executar as vendas. E agora, né, a gente não está mais no Quinta Santa Bárbara, e agora a Incortel, que é uma incorporadora de Vitória, no Espírito Santo, a gente lançou com eles o Carpe Diem, o Wanderlust, e aí, na dissolução de uma sociedade que a New Time tinha, a outra parte da sociedade ela ficou com o projeto, né? Também não vou entrar em detalhes porque que trocou, né? Que ela saiu do projeto. Não sei a razão também não cabe a razão. A gente retornou, a New Time retornou nesse projeto, com essa incorporadora. Então, estamos até hoje, né? Tivemos ainda mais um produto, que era o Santé. Então, é o Wanderlust e o Carpe Diem, que são de Campos do Jordão, o Santé de Búzios. Então, é comum, né? Assim, não é, aliás, não é comum isso, né, de retornar, mas eu acho que quando você deixa portas abertas, acho que quando você faz um bom trabalho e você pode re, re, vamos colocar aí, recompor a equipe, né? Essa capacidade de recompor a equipe é muito importante. A New Time ela é especialista nisso, né? Eu sempre falo, na multipropriedade tem três gargalos muito importantes: dinheiro, que é um gargalo para qualquer negócio; gente para comprar, que você está multiplicando a quantidade de clientes, né? Quase 26 vezes ou até 52 vezes mais. E outro ponto muito importante que poucas pessoas dão conta disso: muita gente para vender. Você precisa de gente. E esse é um profissional especializado. A New Time ela tem maestria nesses processos. Nós temos baixíssimos processos trabalhistas nas empresas que a gente atuou. É baixíssimo. Porque a gente trata com cuidado, a gente trata com carinho as pessoas, a gente tenta honrar com as coisas que foram prometidas. Às vezes a gente briga com o incorporador para que ele honre aquele processo, mesmo nas dificuldades que o incorporador às vezes tem. Então a gente tem esse carinho aí, tem tido essa atenção. A próxima pergunta: qual a importância da captação convencional para a sala de vendas? Olha, a importância ela é total. Tenho falado para vocês, a sala de vendas não funciona sem captação convencional. Já foi tentado concierge? Já. Qual que é a eficiência disso? Muito baixa. Multipropriedade, como eu falei, precisa de muita gente para comprar. Então você precisa de um pouco mais, ok? Precisa de mais gente. Às vezes as pessoas falam, eu não quero aquela captação, porque é uma captação muito evasiva, muito. Meu, às vezes outras coisas podem ser tão evasivas. Quantas vezes eu já vi cliente que não tem captação e demorar muito tempo para fazer um check-out ou para fazer um check-in? Então isso é um pouco preocupante a palavra, tá? Então, captação convencional, aquela que o cara oferece um brinde para ir para a sala de vendas, é essencial. Dá para ser menos agressivo? Dá. Como é que você faz isso? Treinamento. Brindes bons, boas argumentações. Tudo bem? Próxima pergunta: qual o custo justo para um lead? Ué, o preço justo para o lead normalmente é aquilo que você pode pagar e que você concorda pagar, né? O digital ele tem muitos pequenos detalhes, ele varia muito, né? Então é o seguinte, de via de regra, a conta que eu faço para você entender quanto que um lead deveria ser é tentar avaliar ele no coletivo, tá? Então assim, para se vender mais ou menos 1 milhão, 2 milhões de reais, talvez você vai gastar 20 mil reais de impulsionamento. Como a eficiência do digital normalmente é de 3 a 5%, então você faz a conta aí, tá? De quanto que vale o lead aí, ok? Que eu acho ideal.
Próxima pergunta. Vocês, na maioria das vezes, vendem multipropriedade. Qual é a maior diferença para quem quer vender timesharing comparado com multipropriedade? Bom, de fato é isso mesmo. Nós gostamos de vender multipropriedade porque é mais eficiente, tá bom? Principalmente em construção. Porque quando está em construção, quando é greenfield, você pode fazer direito real de uso, que para mim é um timeshare, né? Não está levando papel de longuíssimo prazo, de 50 anos, 60 anos, para o contrato se encerrar. Esse é possível? É sim. Porém, há de se entender o que você quer ser. Você quer ser incorporador ou quer ser hoteleiro? Se a sua ideia é de ser hoteleiro, a multipropriedade, o timeshare é a solução. Porém, há de se pensar que o custo do timeshare é mais alto. Por que ele é mais alto? Porque se você vai fazer direito, bem feito, você vai utilizar consultores de turismo. Consultores de turismo não são corretores, porque corretores vendem imóveis. E timeshare vende diária antecipada, de longo prazo. Então, isso você vai fazer com profissionais seletistas. Enquanto nos corretores você vai utilizar profissionais PJs. Então, essa é a grande diferença. Por exemplo, propaganda com boné aqui. Essa é a grande diferença que se tem que se pensar, tá? Outro ponto, cancela mais. Timeshare tem mais cancelamento. Por quê? Porque não tem um apelo do papel, não tem um apelo da propriedade. Depois que acabar o contrato, a posse, a propriedade, né, volta para o incorporador ou hoteleiro. No caso da multipropriedade, existe de fato um aumento patrimonial. Pode ser pequeno, mas é um aumento patrimonial. E de alguma forma ou de outra, o cara pode vender, nem que seja por um valor mais baixo. Lá no direito real de uso, talvez você possa vender? Pode, mas é uma coisa mais difícil ter a revenda. Então, é por isso que a gente gosta mais, ou prefere vender mais multipropriedade. Porém, há locais que não tem como. Né? Eu estou recentemente olhando um projeto no Rio de Janeiro, que é um hotel, não tem como ele vender como multipropriedade, vai ter que vender como direito real de uso. E você tem N bons exemplos, como o Beach Park, como o de Roma, como o Enotel, como o Costa do Sauípe, né, como Rio Quente principalmente, que fazem números muito grandes, né? Então se você tem um resort com um grande volume, você pode ter números resultados espetaculares. Quais as estratégias e brindes que vocês utilizam atualmente nos projetos em que atuam? Olha, normalmente nós podemos ter vários tipos de estratégias de vendas, mas normalmente não é estratégia de vendas, é estratégia de captação, tá? Você pode fazer o que a gente chama de pré-vendas, que é utilizar, ao invés de utilizar a captadora, você utilizar promotores de cupons, onde eles captam cupons. São pesquisas que eles captam, envia esses cupons para um telemarketing que faz o contato e faz um agendamento na cidade que está. Isso a gente chama de pré-venda. Existe também o que a gente chama de captação de laço, onde você coloca captadores em pontos estratégicos, normalmente perto da sala de vendas, e faz o convite para o cliente na hora. Você tem a captação de cupom por digital. Você lança as informações num criativo digital e traz os clientes. Essas três formas são captadas através de brindes. Quais os brindes que você pode utilizar? Por exemplo, no projeto que a gente atua, que tem atuado, a gente, por exemplo, do resort do Grêmio do Internacional. Então a gente busca torcedores. Qual foi a ideia? Então nós damos ingressos dos jogos. Nós também damos camisetas dos times, retrô, copy. Agora, em lugares turísticos, talvez o ideal seja brindes de restaurante. Em cidades maiores, brindes que funcionam muito bem é combustível. Agora, tem sempre que lembrar que o brinde ele tem uma função de captar, de pescar o cliente. Então, se é essa função, tem que ser atrativo. Não adianta você dar um brinde no self-service no restaurante, porque aquilo ali o cara usa no trabalho. É importante você dar um restaurante legal. Talvez não consiga dar o valor do restaurante legal, então dá um desconto no restaurante legal. Outro brinde que é muito bom, as pessoas têm medo do brinde, é diárias.
Ô, mas eu vou dar diária, cara. A diária do hotel, meu hotel custa 350. Calma. Somente 30% utilizam o brinde. Então, se o seu diário é R$ 300, na verdade o brinde custou 100. Porque os outros clientes vão pegar o brinde e não vão consumir. Porque ele acha que vai. Então, esses são os tipos de brinde, assim, que normalmente eu recomendo, tá bom? Outra pergunta aqui. Existe VGV mínimo para tipificar o empreendimento como propriedade? Como multipropriedade? Não. Eu já comercializei projetos com 20 milhões, com 1 bilhão. Então não existe mínimo. O mínimo é que vai precisar sempre de uma consultoria. Com essa consultoria, ela vai determinar se o seu VGV tem viabilidade econômica para ser feito. Isso é o mais importante para se pensar. Depois disso, céu é o limite. Tá bom? Bom, pessoal, eu já terminei as perguntas que ficaram faltando no painel. Eu queria primeiro agradecer a Adit, que na gestão do Caio Cofati, a turma todinha, pessoal muito simpático, sempre muito atencioso, faz eventos maravilhosos. Esse não foi diferente, né? Participei de todas as Adits, todas, não faltei nenhuma até hoje, né? Adit Share. E a gente vai estar ano que vem sempre patrocinando, sempre dando uma contribuição lá no palco, né? Lá no local ali dos painéis, sempre tentando com a presença. Esse ano eu tive o prazer de participar da curadoria, né, do evento. Se quiser me chamar de novo do ano que vem, eu vou aceitar de muita coisa. Eu queria agradecer a todos da curadoria que, né, ajudaram ali a selecionar os painelistas, os moderadores. Eu vou tentar lembrar aqueles que participei de algumas reuniões, o Gabriel, né, da Adit, o Caio Cofati, a Fabiana Leite, né, do RCI, que foi quem me convidou para esse processo. Aí participaram a Lisete. Lisete, ó, primeiro, muito obrigado pela atenção lá no resort, no seu resort. Maravilhoso, está de parabéns. Tem construído deixado um legado de atendimento muito legal para a sua equipe. Eu acho que eu nunca escutei tanto bom dia, boa tarde e boa noite da minha vida. Muito, muito, foi muito. Mas tá de parabéns aí. O hotel tá maravilhoso, carinho, muito legal. E se puder transmitir o meu parabéns para sua equipe, todos muito atenciosos, não tenho o que reclamar, tá? Então, participou aí Danilo Semezima, Felipe do Beach Park, né? Sérgio do Hot Beach, Adriana Chaud, que mais que participou aí da curadoria? Zé Roberto. É ruim de falar que a gente pode esquecer um nome ou outro que foi muito importante, né? Na apresentação aí. Né, agradecer também ao Felipe, ao Francisco Neto, né, que me ligou, a gente trocou umas ideias. Então, assim, o carinho do evento, né? O carinho foi, acho que quando se reúne para fazer coisas boas, não tem outra forma de fazer outro resultado. Então, agradeço aí, deixa os comentários aí, as perguntas que ficaram faltando, que a gente vai tentar responder ou individualmente, né? Então, tá aí. Um grande abraço a todos aí.